Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai, em nome de Jesus Cristo, aí está, Senhor Deus, a tua palavra que foi lida, Senhor Deus. Pedimos que, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito, o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Senhor Deus, que possamos compreender aquilo que o Senhor venha, Senhor Deus, revelar nessa noite, Senhor Deus, sobre a nossa vida. Que em nome de Jesus Cristo o teu querer prevaleça e a tua vontade seja sobre o nosso coração, Pai. Eu peço que, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, a sua palavra seja uma boa semente, que caia em boa terra, Senhor Deus amado, e produza frutos, Senhor Deus amado, e assim possamos ser, Senhor Deus, o nosso coração e receber aquilo que o Senhor tem a ministrar nessa noite sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder se assentar, manter sua Bíblia aberta. A carta aos Gálatas, irmãos. A escrita aos Gálatas, eu gosto muito de começar a estudar Gálatas, principalmente nesse período do ano, quando nós estamos aproximando em outubro, que é comemorado o período da Reforma Protestante. Eu digo isso porque os reformadores utilizaram muito a carta aos Gálatas para poder se basear, principalmente Lutero, na sua defesa da fé. É uma defesa da fé cristã. E Paulo, irmãos, ele utiliza a carta aos Gálatas para poder fazer essa defesa da fé cristã. E isso que eu quero nessa noite, junto com os irmãos, tentar compreender um pouco e fazer a distinção dos evangelhos que são mencionados por Paulo somente nesse trecho que nós lemos. Porque nós podemos, irmãos, fazer distinção de pelo menos 2 evangelhos, ou até mesmo um evangelho que seria uma modificação do real e verdadeiro evangelho. Para que a gente possa seguir, irmãos, para poder fazer essa exposição desse capítulo, até mesmo o capítulo de número 1 de Gálatas, a gente tem que se informar e entender qual é o contexto histórico de que Paulo escreve a carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele anuncia o evangelho de Cristo, ele prega nas igrejas da Galácia, que a igreja da Galácia, irmãos, não é uma igreja só, é uma região onde algumas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, onde ele, pela sua viagem missionária, ele prega o evangelho, ele alcança muitos irmãos, ele prega, anuncia o evangelho da graça, que foi lhe confiado sobre as suas mãos para poder pregar, e ali fundando algumas igrejas, partindo das regiões da Galácia, ele continua a sua obra missionária, continua a pregação do evangelho, continua o seu ministério, a qual Deus tinha lhe entregue, e lhe chega o conhecimento de que alguns irmãos que se adentraram, alguns cristãos entraram para dentro da igreja da Galácia e estavam pregando um evangelho diferente daquele evangelho que o apóstolo Paulo tinha ensinado aos irmãos. Então, é conhecido esse público, ou melhor dizendo, esse povo, esse grupo de pessoas, era conhecido como alguns judeus que eram convertidos ao cristianismo. Só que eles baseavam o seu cristianismo até mesmo na lei mosaica, e baseavam tudo aquilo que eles pregavam, irmãos, se referindo à lei mosaica, ou seja, você não tinha autossuficiência em Cristo para a salvação. Cristo não era suficiente, você deveria seguir alguns preceitos judaicos para que você pudesse ser salvo. Então, esses judaizantes, como é assim chamado, eles entraram para dentro da igreja e começaram a pregar um evangelho cheio de legalismo religioso.
legalismo, que vem da lei, que é o preceito de você guardar a lei para poder ser salvo. Hoje, irmãos, eu digo e afirmo e reafirmo por muitas vezes que a mensagem de Gálatas, assim como nos dias do apóstolo Paulo, a qual ele teve que se levantar para poder fazer a defesa do evangelho, a defesa da mensagem que ele prega, assim como os reformadores, Martinho Lutero, quando estava dentro da igreja católica romana, e ali ele lia as escrituras bíblicas e até mesmo se baseava em alguns pontos na carta aos Gálatas, para poder fazer a defesa da sua fé, para poder fazer a defesa da genuína fé cristã, do evangelho que deveria ser anunciado e pregado. Irmãos, eu digo que os dias de hoje é tão necessário você fazer essa mesma defesa da fé, como foi nos dias de Paulo e como foi nos dias dos reformadores, assim como também Lutero fez a defesa da fé, utilizando as escrituras bíblicas para poder se basear. E por que eu digo isso, irmãos? Porque da mesma forma como aconteceu em Gálatas, o evangelho tem sido deturpado nos dias de hoje. A mensagem do evangelho, de alguma forma, ela tem sido pervertida no meio do povo cristão. Ela tem sido convertida em um outro evangelho. É isso que o apóstolo Paulo, ele se relata no momento que existe uma admiração sobre o seu coração. Como está passando tão depressa do evangelho que eu vos anunciei, que é o evangelho de Cristo, que é a graça de Deus manifestada aos homens, que é a dádiva de Deus entregue pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário, sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, e vocês estão passando desse evangelho, dessa graça, para outro tipo de evangelho. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem muito oportuna para os dias atuais. Estamos no ano de 2018, mas ela se faz tão necessária como nos tempos de Gálatas, quando nos tempos do apóstolo Paulo, irmãos, combatia e com veemência, irmãos, anunciava o combate da sua fé. Então, irmãos, o que eu quero, primeiramente, irmãos, trazer algumas posições para que a gente possa compreender na escrita aos Gálatas. E inicialmente, isso já seria um combate para os dias atuais, já que nós estamos trazendo para um tempo contemporâneo a mensagem de Paulo. A gente pode compreender desde o seu início da carta aos Gálatas que podemos combater, irmãos, alguns equívocos da fé cristã nos tempos atuais. E uma primeira, irmãos, para que você possa compreender, está na própria saudação de Paulo. Quando Paulo ele inicia no verso de número 1, ele diz: Paulo, apóstolo. E aqui eu vou, irmãos, dar uma pausa para que a gente possa falar sobre apostolado. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele fala do apostolado que ele tinha, ele não está falando de uma visão ampla de apostolado, porque a visão ampla do apostolado é alguém que é enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Então, ele não está designando e dizendo que trazendo para si essa posição de enviado, mais que ele foi enviado por Cristo, quando ele alcançou a misericórdia de Deus no caminho de Damasco, quando viu o Cristo ressurreto. Mas a atribuição que Paulo ele traz para si não é de um apóstolo como alguém que fosse enviado. Se fosse dessa forma, não seriam somente os 12 e Paulo o apóstolo, porque a Bíblia do Senhor também ela refere com essa designação de enviado, também outros homens, como Barnabé foi chamado de apóstolo, mas com uma conotação de ser enviado a pregar a palavra do Senhor. O apóstolo, quando ele escreve, o apóstolo Paulo, quando ele se intitula e quando ele se coloca sobre esse ofício de apostolado, ele está falando, irmão, sobre uma posição que ele tem dentro da igreja, uma atribuição do apóstolo Paulo sobre quem ele era dentro da igreja, irmãos, da igreja primitiva. Porque eu estou dizendo isso e digo isso, que é um combate moderno que nós podemos utilizar como um combate de algumas heresias que se levantam no meio do povo cristão. O apostolado, irmãos, ele se encerrou com os apóstolos do passado. Nos tempos presentes não existe, irmãos, o ofício apostólico. Hoje se levantam, e eu vou, irmãos, trazer alguns pontos para que você possa compreender. Hoje se levantam
algumas juntas de apóstolos que possam levantar outros apóstolos e nomear eles outros apóstolos, mas você vai entender que todos os apóstolos, eles tiveram, irmãos, uma posição que foram levantados divinamente, foram chamados por Cristo. Nenhum que poderia ser considerado apóstolo por ofício não teve um chamado que não venha a ser de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele baseia a sua posição no livro de Gálatas, se você puder ir comigo no capítulo 1, verso 15 e 17, ele vai falar sobre essa posição dele. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Você vê que Paulo, ele já começa, e no próprio versículo de número 1 do capítulo 1, ele vai mencionar qual é a sua posição, qual é a fonte do seu chamado, quem foi que o levantou, quem foi que o instituiu. Então ele vai mencionar lá que não foi da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Então, a sua posição apostólica, irmãos, não veio porque nenhum homem lhe impôs as mãos e disse: você vai ser apóstolo, eu estou te levantando como apóstolo, eu estou te chamando como apóstolo. O próprio, irmãos, Cristo ressurreto foi quem o chamou ao caminho de Damasco. E, irmãos, ainda mencionou: agora convém que aquele que era perseguidor da igreja, aquele que perseguia o meu povo, ele venha sofrer por causa do meu evangelho. Então, irmãos, o próprio chamado do apóstolo Paulo, ele não veio de João, ele não veio de Pedro e nem por os demais apóstolos que eram chamados e estavam em Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo fala assim: eu não desci a ninguém para poder aprender, não consultei carne e não consultei sangue, porque o meu chamado, ele é divino. Irmãos, o que eu tenho a dizer é que o apostolado, ele existe em algumas posições, e alguns até mesmo quando levantavam alguma acusação contra o apóstolo Paulo para poder desacreditar na mensagem que ele pregava nas regiões da Galácia, imputavam, irmãos, e lançavam-lhe acusação de que ele não era um apóstolo. Para você ter noção do que é, irmãos, essa posição apostólica, para poder desacreditar da mensagem de Paulo, esses judaizantes, eles falavam: não dê ouvidos a Paulo, a sua mensagem, ao evangelho da justificação pela fé, ao evangelho da graça, porque Paulo, ele não tem posição dentro da igreja, ele não é apóstolo. E o apóstolo Paulo mesmo, ele começa as suas cartas, sempre quando é necessário, colocando-se como apóstolo, para poder dizer assim: eu tenho posição apostólica, eu sou alguém que tem autoridade dentro da igreja, eu sou alguém que fui chamado por Deus dentro da igreja. Se você for lá, não precisa abrir, mas, irmãos, eu vou ler em 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 8, o próprio apóstolo Paulo diz assim, que no final de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, ele se apresentou para os apóstolos, ele chamou os seus apóstolos para serem pregadores da circuncisão. Quando ele disse isso referente a Pedro, falou: Pedro, ele é apóstolo da circuncisão, como sendo o apóstolo dos judeus, e eu fui chamado por Cristo para ser apóstolo da incircuncisão, ou seja, para o apóstolo dos gentios. E ele diz assim: ele se apresentou para os demais apóstolos, mas também se apresentou a mim como um abortivo, fora de tempo, porque Jesus Cristo ressurreto se apareceu ao caminho de Damasco para o apóstolo Paulo e o levantou e o entregou uma mensagem e um ministério sobre a sua mão. Então, quando ele começa a fazer a defesa da sua posição apostólica, sobre o seu ofício apostólico, ele está, irmãos, iniciando a defesa da fé cristã. Ele está colocando que ele tem autoridade como um apóstolo para poder pregar aquilo que Deus lhe entregou. Para que você compreenda, vamos mais adiante. O apóstolo Paulo diz: não da parte de homens sou apóstolo, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dentre os mortos. O seu chamado, irmãos, veio do Todo-Poderoso, que pode levantar mortos, irmãos, quando ele mesmo desce à sepultura. Foi aquele que levantou Jesus Cristo quando ele tinha descido à sepultura. Então, o chamado do apóstolo Paulo não é, irmãos, como dizem um por aí, irmãos, não foi alguns homens comedores de arroz e feijão que levantaram e tiveram, irmãos, levantaram esse homem para que pudesse pregar a palavra. O seu chamado foi divino e o próprio Deus quem o levantou. Então, irmãos, diríamos que Paulo tinha autoridade dentro da igreja. Paulo, quando ele vai, irmãos, pregar e escrever sua carta aos Romanos, uma das coisas que ele escreve aos Romanos e fala à igreja de Roma é que ele iria a Roma, porque deveria passar por Roma para poder ir até a Espanha, que era a sua intenção pregar o evangelho onde ainda não tinha sido anunciado. E ele diz para os irmãos romanos, porque a igreja de Roma tinha sido fundada e não tinha tido uma autoridade apostólica que tivesse fundado a igreja. Alguns irmãos da dispersão foram até Roma e fundaram a igreja naquele lugar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve carta aos Romanos, ele diz que iria até Roma para poder conseguir algum auxílio de Roma, para poder, irmãos, também auxiliar Roma e também para poder dar a sua autoridade apostólica sobre aquele lugar. Então, irmãos, existe uma autoridade sobre a vida de Paulo. Paulo foi chamado como apóstolo dos gentios pelo próprio Cristo ressurreto. Hein? E a mensagem do apóstolo Paulo? No capítulo de número 1, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi de homem, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho que o apóstolo Paulo está fazendo, essa é a defesa que ele vai fazer da fé cristã, do evangelho que ele prega, que é o evangelho bíblico e genuíno. Ele vai falar assim: olha, eu não fui para Jerusalém. Quando Cristo me chamou ao caminho de Damasco, eu não fui consultar Pedro, eu não sentei aos pés de João, eu não fui aprender o que eles tinham para poder falar do evangelho. Foi o próprio Cristo que me revelou. Aquilo que tinha sido revelado para aqueles que andaram com Cristo, aqueles que caminharam com Jesus, foi revelado a mim pelo próprio Cristo, foi trazido a mim pelo próprio Senhor Jesus Cristo, foi me revelado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha conhecimento da lei, ele tinha entendimento da lei, ele tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, mas agora, irmãos, como ele mesmo diz, tudo aquilo que ele tinha vivido era como um refúgio para tudo aquilo, pela revelação de Jesus Cristo sobre a sua vida, pelo aquilo que Jesus revelou sobre a sua vida. Então, a mensagem que ele vai defender é uma mensagem que foi entregue pelo próprio Jesus Cristo. Irmãos, preste bem atenção. Eu quero trazer algo para você compreender. O apóstolo Paulo, por inúmeras vezes, quando ele vai pregar e vai escrever as suas cartas, ele escreve, e por mais que a igreja seja uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades, ele vai pontuar algumas coisas que tem de positivo dentro da igreja. A igreja, quando ele vai falar sobre a igreja de Corinto, é uma das igrejas mais perturbadas que tem. Uma igreja de prostituição, uma igreja que não tem ordem no culto, uma igreja que as pessoas estavam se descasando, estavam se divorciando, estavam adorando ídolos, estavam numa bagunça tremenda dentro da igreja. E o apóstolo Paulo ainda vai trazer alguns pontos positivos que existem dentro da igreja, dizendo que a igreja tem dons. Só que, irmãos, para você entender, a carta aos Gálatas, diferente de outras cartas que o apóstolo Paulo escreve, ela não tem em nenhum ponto da sua extensão algo que possa ser, irmãos, aplaudido pelo apóstolo Paulo. Ele não traz em nenhum ponto, porque o que ele vai tratar, o que ele vai, irmãos, começar a tratar é a defesa e o cerne da fé cristã. Então, irmãos, o que eu quero dizer e mencionar para você é que quando nós devemos defender a fé cristã, quando devemos, irmãos, fazer uma defesa da fé genuína, irmãos, não tem que ter, irmãos, amistosidade. Você tem que defender, irmãos, com rigor, irmãos, com
firmeza, porque o que está em jogo não é a minha posição, não é a sua posição, não é o pastor, não é a igreja, não é a placa. O que está em jogo, irmãos, e está sendo, irmãos, na verdade, buscando ser desfeito, é a fé cristã e é o cerne da mensagem cristã. O apóstolo Paulo, ele diz, e ele começa a mencionar, esses são os pontos da fé e da mensagem, da mensagem que ele prega. Graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pontos, irmãos, da mensagem do apóstolo Paulo com relação à mensagem que ele prega. Primeiro ponto, irmãos, para que a gente possa entender como até mesmo nos nossos dias a gente tem que buscar alguma defesa da fé, irmãos, e se basear para poder defender a fé, é esse ponto inicial que é uma palavra que é conhecida no meio do povo cristão, é uma palavra que é mencionada, é uma palavra que é divulgada, é uma mensagem que às vezes até pode estar na ponta dos lábios daqueles que se dizem cristãos, mas ela não é praticada na sua extensão e não é praticada como ela deve ser praticada. Quando eu falo de graça, irmãos, todos nós sabemos. Se eu perguntar, irmãos, em qualquer igreja cristã, qualquer igreja evangélica, o que é graça? Irmãos, quase que 100% no coral vai dizer, é o dom imerecido de Deus. Mas quando nós falamos de graça e falamos sobre viver a graça, nós vemos que as igrejas evangélicas, elas não vivem na sua extensão essa graça. Elas não compreendem a graça de Cristo, elas não entendem o que significa o dom, irmãos, gracioso de Jesus Cristo sobre as vossas vidas. Eu digo isso porque, irmãos, até os tempos presentes, em muitas igrejas, em muitos louvores que são escritos, que são até bonitos na sua melodia, são até bonitos de ser cantados, de ser ouvidos, mas na sua mensagem central, ela vai contra a graça divina. Ela não se baseia no fundamento da graça e da mensagem que foi entregue ao apóstolo Paulo para poder pregar aos gentios. Eu digo isso porque até mesmo nos dias de hoje temos combatido, irmãos, com combate para podermos ser salvos. Quando falamos de graça, da mensagem graciosa de Deus, falamos, irmãos, de um ponto onde o dom que Deus nos entregou, ele, irmãos, não é comprado por nenhuma espécie de dinheiro ou de posse humana. E, irmãos, parece ser lógico falar isso, mas não é tão lógico na mente de algumas pessoas. Quando nós falamos de graça, de algo que foi entregue, de algo que foi, irmãos, um presente e que nós não tivemos merecimento, para algumas pessoas, até que possa soar algo assim, conhecido aos ouvidos, mas as suas práticas são completamente diferentes da mensagem do Evangelho. Então, irmãos, o ponto inicial da mensagem que Paulo traz sobre a sua saudação é que o Evangelho que ele prega é o Evangelho da graça. Por que, irmãos, se deveria falar, o apóstolo Paulo deveria combater a fé e falar sobre aquele povo judaizante que entrou dentro das igrejas e perverteu o coração dos irmãos que tinham sido alcançados? Porque o que eles pregavam é que Jesus não era suficiente. Então o que acontecia? Você deveria aceitar Jesus Cristo, é uma mensagem até a certo ponto gostosa, você tem que aceitar Jesus Cristo. Só que Cristo somente, ele não pode te salvar, você tem que se circuncidar. Se você aceitou Jesus Cristo como um gentil que aceitou o cristianismo, você tem que se transformar num judeu para poder também ser salvo. Então é isso que o apóstolo Paulo combatia. Cristo, irmãos, ele é suficiente. Por mais que essa mensagem ela possa ser pregada, as igrejas evangélicas não vivem, irmãos, a suficiência de Cristo na salvação. Não vivem, irmãos, esse dom que foi entregue aos homens, esse presente, essa dádiva que foi entregue sobre a vida, irmãos, do povo de Deus, não vivem com relação a essa mensagem. A graça, ela é bonita, só que, irmãos, ela é bonita quando é lida, quando ela está nas escrituras bíblicas, mas a nossa vivência, nós não pregamos, irmãos, com relação ao evangelho da graça. Não evangelizamos com relação ao evangelho da graça.
não cantamos com relação ao Evangelho da graça, não atuamos, irmãos, para poder fazer aconselhamentos pastorais com relação ao Evangelho da graça. Quando, irmãos, existe um ponto inicial da mensagem do Evangelho, você tem que compreender que a graça, quando falamos de salvação, a salvação ela é graciosa. O apóstolo Paulo diz assim: graça a vós outros, ou seja, o dom que Deus vos entregou, a graça que foi lhe entregue pela mensagem da cruz, pelo Evangelho que o Senhor Jesus Cristo entregou para que pudéssemos anunciar e pregar, ela chegue até vós. Essa mesma mensagem que o apóstolo Paulo anteriormente tinha pregado para a igreja. Imagine você entrar, irmãos, nas regiões da Galácia como um missionário, o apóstolo Paulo, entrar e quando ele vai começar a pregar, o Senhor, Ele entregou gratuitamente a salvação a todos os homens, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário, porque Ele é o nosso substituto, aquele que levou sobre si no madeiro as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. E depois o apóstolo Paulo volta as costas e os irmãos estão se circuncidando para poder ser salvo, estão, irmãos, guardando o sábado para ser salvo, estão, irmãos, guardando as festas religiosas judaicas para poderem, irmãos, obter a salvação. Nos dias de hoje não é diferente, irmãos, nós pregamos o Evangelho da cruz, a mensagem da graça. Cristo vos salvou, irmãos, graciosamente, não cobrou nada, não precisou que você pudesse desembolsar nada, não precisa que você pudesse empenhar nada, é uma mensagem graciosa, e as pessoas estão comprando, irmãos, artifícios, estão dando o seu dízimo para poderem, irmãos, ser salva, estão, irmãos, comprando artifícios para que possam purificar a sua alma, estão comprando copos de água para que possa ser purificado do mal, estão comprando, irmãos, vassouras ungidas para que possa varrer o mal de dentro dos seus lares, lenços ungidos, artifícios ungidos, unções diversas. É a mesma coisa que acontecia nos tempos de Paulo. A mensagem, irmãos, é clara, pronto, a mensagem é a mensagem da graça. E interessante quando nós olhamos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: graça a vós outros e paz. Irmãos, o efeito do Evangelho pregado, o Evangelho da graça, a mensagem da graça pregada, o Evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo, a qual ele foi chamado, irmãos, como pregador, como apóstolo dos gentios, a mensagem do Evangelho verdadeira, ela traz paz ao coração do homem. Um dos efeitos da justificação mediante a fé, como o apóstolo Paulo menciona lá no capítulo de número 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Preste bem atenção, paz com Deus. Para você compreender os pontos do que o apóstolo Paulo vem pontuar do que o Evangelho, se tivermos paz com Deus, é porque outra hora estávamos em guerra. Preste bem atenção, irmãos. Para poder adquirir paz com Deus, para poder você ter paz no teu coração, para você ter paz e certeza de salvação, não tem outro caminho a trilhar senão pelo ministério, irmãos, e pela palavra de reconciliação com Deus, da mensagem pregada através da graça divina entregue aos homens. Não existe caminho, não existe subterfúgios, não existem mensagens, não existe nada que possa, irmãos, nos aproximar de Deus, nos entregar paz a Deus, porque existe somente um mediador e um caminho para ser trilhado, que é Jesus Cristo. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, a paz que pode ser somente alcançada pela justificação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Você vai dar o seu dízimo, você vai dar tudo que você tem de dinheiro, você vai comprar, irmãos, todos os artifícios e todas as invencionices dos homens com relação, irmãos, ao Evangelho, e você não terá paz, irmãos, com Deus,
Porque a paz, ela é adquirida na cruz do Calvário. A paz foi adquirida pelo Senhor Jesus Cristo. O Cristo que, irmãos, morreu como o sacrifício substitutivo com relação à vida dos homens. A mensagem que o apóstolo Paulo prega é uma mensagem graciosa, que tem o efeito de trazer paz ao homem, uma paz com relação a Deus. Porque se estávamos em guerra, se estávamos distantes, se estávamos afastados, nós fomos aproximados de Deus. O profeta Isaías no Antigo Testamento, ele já profetizava: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos os teus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Mas, irmãos, nós não continuamos o verso a qual o profeta Isaías menciona: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Estávamos em guerra, não tínhamos acesso, o véu estava posto, estávamos distantes, inimigos de Deus. O que foi entregue, irmãos, o apóstolo Paulo pudesse mencionar em 2 Coríntios, ele vai falar um pouco sobre o seu ministério. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20. O apóstolo Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus. Isso é graça. Tudo provém de Deus. Irmãos, não fui eu que estava no fundo do poço, do lamaçal do pecado, da imundície que me encontrava. Em nenhum momento da minha vida eu tive um estalo na minha mente e falei assim: vou buscar a Deus. Pelo contrário, eu estava no fundo do poço, no lamaçal do pecado, irmãos, arruinado, distante de Deus, inimigo de Deus, em guerra com Deus. E foi Ele que veio até mim. Foi Ele que se levantou pelo pecador. Foi Ele, irmãos, que veio em direção ao homem. Algumas pessoas ainda utilizam, e eu compreendo de forma diferente, a parábola do filho pródigo, dizendo que ele estava lá e voltou para o seu pai. Então volte você também para Jesus. Irmãos, preste bem atenção. O filho pródigo, primeiro, desejou a morte do seu pai. Segundo, ele foi e pegou tudo que ele tinha de herança e foi gastar, irmãos, dissolutamente com as meretrizes. A palavra ainda vai dizer que depois de ter tudo gastado, ele começa, irmãos, a achar lugar para poder trabalhar e não encontrando. Ele chega até a desejar as bolotas dos porcos. E nesse momento ele fala assim: olha, os empregados do meu pai tem pão para comer, tem alguma posição, tem até um teto sobre a sua cabeça, e eu estou passando por dificuldade. Vou retornar para ser um dos trabalhadores do meu pai. O filho pródigo, irmãos, não queria voltar, irmãos, na sua posição inicial de filho. Ele queria voltar porque ele estava passando por dificuldade. Se não viesse a fome, irmãos, ele nem lembraria do seu pai. A dificuldade fez com que ele lembrasse dos problemas, irmãos, da posição que ele tinha antes. Mas ele não queria voltar para ser restaurado como filho. Ele queria voltar para ser um dos trabalhadores. Sabe o que ele queria do seu pai? Somente, irmãos, que custeasse aquilo que ele pudesse trabalhar. Ele não queria estar dentro da casa do seu pai. Ele não queria ser restituído ao lar familiar. Ele queria, irmãos, somente algo para comer. Muitos evangelhos nos dias de hoje só vão a Deus porque Deus pode oferecer algo. Quantos, irmãos, têm relacionamento de pai e filho com Deus? A palavra ainda vai dizer que, vendo o filho ao longe, vindo pelo caminho, o pai correu, o abraçou e o beijou. Colocou, irmãos, um anel sobre o seu dedo, lhe deu uma nova roupagem, lhe fez uma festa, matou-lhe um cordeiro e lhe restituiu a posição de filho. Você entenda que não fui eu que fui atrás de Deus, mas Deus que correu a minha direção, me abraçou com braços de amor e me trouxe a sua presença. O evangelho que o apóstolo Paulo prega, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu a nós
os pregadores, aqui menciona a palavra quem prega o evangelho da cruz, nos deu o ministério da reconciliação. Onde existe reconciliação, aonde existia inimizade. Eu era inimigo de Deus. Eu estava afastado de Deus. Eu, irmãos, que me encontrava longe do Senhor. Mas o Senhor reconciliou consigo mesmo, por Cristo, a todo o homem que nele crê pela fé, no Senhor Jesus Cristo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, nos entregou, nos deu sob os nossos cuidados a palavra da reconciliação. Sabe o que é? O apóstolo Paulo saindo a pregar: se reconcilie com Deus. O Senhor, Ele está chegando com boas novas. A mensagem da cruz é para todo aquele que nele crê, que o Senhor é um Senhor misericordioso e gracioso para poder entregar salvação a míseros pecadores. De sorte que nós, o que pregamos o Evangelho da Graça, somos embaixadores em nome de Cristo, enviados por Deus com uma mensagem para poder pregar. E que mensagem é essa? Foi anteriormente dita, é a mensagem da reconciliação. Se reconcilie com Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem, é a pregação. A graça é o ponto inicial do Evangelho. A paz com Deus, irmãos, é aquilo que nos foi, irmãos, entregue, aquilo que é o efeito da mensagem graciosa que nos foi, irmãos, manifestada. De que forma, irmãos, que foi executada irmãos, essa mensagem? De que maneira? Verso 4: o qual o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. De que forma foi agida, irmãos, a mensagem da cruz? Porque você comprou a tua salvação? Porque você, irmãos, comprou a vassoura ungida? Ou você comprou as águas do tanque de Isaac e Jacó? Ou porque você, irmãos, comprou o lenço e deita sobre o lenço, aquele lenço ungido e abençoado? O caminho, irmãos, que nos leva a Deus somente existe porque Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Verso de número 4. A palavra desarraigar significa que Deus, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, a todos aqueles que foram alcançados, foram retirados, arrancados, com raiz e tudo, irmãos, do mundo que é perverso. Olha, irmãos, como é interessante. A palavra desarraigar significa que Deus te arrancou com raiz e tudo. Os efeitos de nós, um dos efeitos de nós termos sido alcançados pelo Evangelho da Graça, primeiro foi ter paz com Deus, paz também com os nossos irmãos. Mas também, irmãos, um dos efeitos foi que nós fomos arrancados do mundo. Uma planta, quando ela, irmãos, está plantada numa terra, ela toma todos os seus nutrientes da terra, porque vem através da raiz, que, irmãos, ela se alimenta. Quando o cristão é alcançado, significa que Deus, Ele arranca essas raízes que estavam na terra. Então, por isso que eu digo, irmãos, um dos efeitos sobre a vida do cristão, isso tem que acontecer sim, porque o Evangelho da Graça, ele não é completo a partir do momento que a vida do homem não é transformada pelo esse Evangelho que é gracioso. Porque Cristo, quando nos alcançou, Ele, irmãos, nos tirou do mundo.
arrancou com raízes e tudo. Se hoje, irmãos, nós somos alimentados e temos, irmãos, uma fonte de alimentação, seja, irmãos, pela videira verdadeira, a qual nós estamos enxertados, a qual nós estamos ligados, a qual, irmãos, nos traz instrução, nos traz alimento e nos faz, irmãos, estar plantados na presença de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, no verso de número 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso de número 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, ou até mesmo com este mundo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas? Que Cristo, que Deus nos desarraigou deste mundo perverso. Juntando com a palavra de Romanos, significa: você que foi alcançado pelo Evangelho, ei, se transforme pela renovação do vosso entendimento. Porque o mundo que você, irmãos, é alimentado não é este mundo. Pelo que você vive, pelas diretrizes, pelos preceitos, não é deste mundo, não é dessa terra. Porque você agora tem a mente de Cristo sobre a sua vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, qual que é a sua forma de conduta? Aonde você busca suas fontes, irmãos, de alimentação? Aonde que você se baseia e fundamenta a tua casa? Aonde você estrutura a sua vida? Se não, irmãos, na santa e gloriosa palavra do nosso Senhor. Irmãos, eu fico muitas vezes entristecido de saber que existem cristãos que tomam atitudes que vão contrária à palavra de Deus, mas que vão de acordo com o mundo. Poderíamos até outro momento estar, irmãos, seguindo o ciclo e o curso do mundo, mas Cristo, irmãos, Ele te tirou com raízes e tudo de onde você estava plantado. Não importa qual a condição que você tinha antes, não importa quem você era, o importante, irmãos, é que Deus, Ele renovou a nossa história. Deus, Ele nos limpou pela sua palavra. Deus, Ele limpou, irmãos, pelo seu santo poder, nos tirou desse mundo perverso, segundo a sua vontade e o seu querer. Continuação do verso de número 4. Segundo a vontade de Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo o que Deus fez, tudo o que executou, e irmãos, isso só pode ser adquirido, isso só pode ser trilhado, só pode ser, irmãos, caminhar dessa forma, se for pelo Evangelho gracioso do Senhor Jesus Cristo. Você pode inventar qualquer outro tipo de Evangelho, você pode, irmãos, fazer qualquer outro tipo de artifício, se não for mediante a graça, se não for mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, de que Ele se entregou pelos nossos pecados, de maneira nenhuma, irmãos, poderíamos glorificar a Deus através da nossa vida. Eu quero fazer essa comparação agora, a partir do verso de número 6, e essa é a admiração do apóstolo Paulo. Admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Você vê que ele coloca, irmãos, 2 pontos. Eu estava mencionando até o ponto presente, o que é o evangelho da graça, aquilo que nos foi entregue por dádiva, e o apóstolo Paulo fala assim: estou admirado, porque preguei o evangelho genuíno, aquele que foi me entregue pelo Senhor Jesus Cristo, aquilo que me foi revelado pelo nosso Senhor, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou admirado que agora estejais passando para outro evangelho. Quantos, irmãos, a rodo, há multidões, não se desviam de um verdadeiro evangelho por alguns artifícios e alguns prazeres que alguns tipos de evangelhos que existem no nosso meio podem, irmãos, trazer sobre a sua vida.
O que traz a admiração do apóstolo Paulo é que uma vez, ouvindo esse evangelho, como poderemos retornar atrás? Uma vez alistados no exército de Cristo, como podemos desertar desse exército? Como podemos, irmãos, lançar a mão no arado e retornar atrás? Como podemos largar, irmãos, a graça que nos foi entregue para poder viver num evangelho de mentiras, um evangelho de perturbações, um evangelho de perversões, a qual mesmo o apóstolo Paulo continua mencionando, o qual não é outro o evangelho, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Se o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho gracioso, nos traz paz com Deus, se o evangelho gracioso, irmãos, nos faz ter a confiança em Deus, acreditar que o Senhor é o nosso Senhor, se o evangelho gracioso nos tirou do mundo, irmãos, nos arrancou com raiz de tudo sobre aquilo que estávamos firmados, o evangelho, irmãos, quando ele é modificado, quando ele é transformado, ele perverte o coração do homem e perturba todos aqueles que o seguem. O qual não é outro senão alguns que vos perturbam. Eu prefiro, irmãos, manter-me em comunhão com Deus, manter-me na graça do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que eu terei paz, do que viver um evangelho que traz perturbação ao coração. Esse evangelho, irmãos, que é pregado, ele vive baseado em promessas, em profecias. Eu digo isso porque eu conheço muitas pessoas que, se não se concretiza o que foi profetizado, que se não se concretiza a promessa que ele tanto almeja, ele, irmãos, simplesmente lhe provoca perturbação ao coração, lhe provoca, irmãos, angústia ao seu coração. Porque se estivesse baseado no evangelho gracioso, se estivesse, irmãos, crendo que esse evangelho ele nos traz paz, não estava se metendo debaixo do evangelho que perturba e que perverte o coração dos homens. Mas, irmãos, para que a gente possa caminhar para o final, o tempo gracioso de Deus sobre a humanidade, ele, irmãos, vai ter um fim. Eu estou falando que a graça de Deus vai se encerrar, mas o julgamento, o juízo de Deus, ele vai acontecer. No verso de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: a todos esses que pregam tal evangelho, preste bem atenção, irmãos, olha só a multidões que anunciam tal evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. O apóstolo Paulo está dizendo: vai ser julgado pelaquilo que você tem pregado. E ele está dizendo assim: olha, não é um outro tipo de evangelho. Ele falou assim: um evangelho que vá além, ou seja, prega Jesus Cristo, mas prega um artifício. Preste bem aqui atenção que o apóstolo Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Irmãos, pode ter até boa intenção, mas Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo salva, Ele é gracioso. Mas, irmão, nós estamos fazendo uma campanha, nós estamos buscando algumas promessas de Deus, e para isso você tem que desempenhar alguma coisa, você tem que dar um dinheiro, ou fazer um sacrifício. Irmãos, esse evangelho está indo além do evangelho da graça. O evangelho, irmãos, está indo além daquele evangelho que foi anunciado. E a tais é dito que eles são anátema. Assim, verso 9,
como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema. Irmãos, existe uma responsabilidade de pregar o evangelho de Cristo. As pessoas estão pregando, irmãos, qualquer evangelho que é um evangelho de facilidade, que traz riquezas, que traz posses. Mas, irmãos, naquele dia do Senhor, 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1, até o verso de número 5, para a gente poder encerrar, irmãos. Se puderem acompanhar, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Para que a gente, irmãos, possa se enquadrar dentro desse contexto que nós estamos enquadrados e saber, irmãos, qual é o nosso papel como pregadores da palavra de Deus. A exortação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo é a seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O apóstolo Paulo ele diz para Timóteo: Timóteo, preste bem atenção. Você pode estar sofrendo perseguição, podem estar perseguindo você no seu ministério, não querendo dar crédito à mensagem que você pregue, mas preste bem atenção no que eu estou falando. Existem duas testemunhas perante nós agora: Deus e o Senhor Jesus Cristo. Essas duas testemunhas hão de julgar vivos e mortos, hão de julgar todos os homens pela manifestação do seu reino. E um conselho eu te dou, Timóteo, e isso serve para nós como igreja: prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E aí, irmãos, nesse verso de número 3, se podemos trazer e compreender que ele engloba esse contexto que nós temos vivido, como também estava no contexto ali da igreja de Gálatas e até mesmo no contexto a qual Paulo fala a Timóteo. Pois haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Existirá tempo que não ouvirão o evangelho da graça. Existirá tempo que não vão aceitar Jesus Cristo como o único caminho que leve a Deus. Existirá momento que não vão crer que Jesus Cristo é o único que salva, é o único mediador entre Deus e os homens. Existirá tempo que não vão dar crédito à sua mensagem. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Preste bem atenção, esse é o contexto, irmãos, que nós vivemos. Mas existe algo que, irmãos, que devemos praticar, assim como foi a exortação de Paulo a Timóteo. Verso de número 5, para que a gente possa encerrar a mensagem. Tu, porém, Paulo dizendo a Timóteo, mas, irmãos, imagine que isso seja Deus falando a nós como igreja. Tu, porém, sê sóbrio, em todas as coisas, suporta as aflições. Se tem pregado, irmãos, o outro evangelho aí fora, tu, porém, sede sóbrio. Se estão falando outro tipo de evangelho, tu, porém, permanece firme. Se estão, irmãos, pregando outro evangelho que vai além daquele evangelho que já foi entregue, que é o evangelho bíblico, tu, porém, se mantém fiel à palavra. Tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Esse, irmãos, é o contexto, infelizmente, que nós vivemos. E por mais que nós olhamos as escrituras bíblicas que há quase 2000 anos foram escritas por Paulo para poder admoestar as igrejas e trazer instrução até mesmo para o seu filho na fé, olhando o contexto que, irmãos, nós vivemos hoje, parece que a mensagem foi entregue para nós como igreja nos dias de hoje. Preste bem atenção, a mensagem ela é única,
é viva, ela é eficaz e ela tem que ser, irmãos, de todas as formas pregada. E todo evangelho que vá além desse, assim como o apóstolo Paulo, irmãos, combateu, tem que ser combatido nos dias de hoje, para que permaneça simplesmente a mensagem da graça e o evangelho da nossa salvação. Amém? Essa agradeço a oportunidade em nome de Jesus.